Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Daíse e hoje nós vamos tratar de um assunto, vamos falar de um assunto assim que talvez seja viagem, um pouquinho de viagem na maionese, não sei, depende do que você pensa. Vai que eu encontro algumas pessoas que pensam parecido comigo, né? Talvez alguns vão me dizer que eu sou louca, talvez até seja também, não sei. Então, o fato é o seguinte, que quando eu tinha lá meus, não sei, 11, 12 anos de idade, faz tempo isso, eu fazia catequese, né? E na catequese a gente estuda a Bíblia, estuda muita coisa. Aí eu comecei a pensar em algumas coisas que estavam na Bíblia e comparar aquilo com o que a gente vivia, com o que era a realidade, né, das pessoas na cidadezinha que eu nasci. E com isso, como eu via as pessoas passando por diversos tipos de desafios mesmo, né? De coisas assim que era. Alguns passavam por coisas, situações muito difíceis, muito duras mesmo para aguentar. Outras pessoas por uma situação que não era tanto assim, era mais leve. Outras pessoas que faziam as pessoas passar por situações ruins e que se passavam de boazinhas e por aí vai. Coisas do dia a dia que provavelmente você deve saber também, né? Você deve ver isso acontecendo também aí onde você mora, junto com o seu ciclo de convívio da sua vida. Pois bem, eu comecei a pensar o seguinte: e se Deus, né? Deus, o Criador, que fosse uma pessoa, e na verdade nós, pessoas, fôssemos peças de um tabuleiro de xadrez, os peões. Alguns fossem os peões, outros fossem o cavalo, o bispo, a torre, o rei, a rainha. Quem joga xadrez sabe o nome das peças melhor que eu. Bom, eu comecei a imaginar como se nós fôssemos peças de um tabuleiro e que esse Deus, né, esse Criador, de acordo com o que ele queria, ele ia movendo as peças e as coisas iam acontecendo na nossa vida aqui. Porque assim, na minha cabeça, a gente, pelo menos eu, né, não sei se todo mundo, mas algumas pessoas faziam tudo que era necessário fazer para que alguma coisa desse certo. Mas por algum motivo, essa coisa no final das contas não dava certo. Tava tudo planejado, tudo certinho para dar certo, para concretizar aquele feito. Mas no último segundo não dava. Tudo foi feito exatamente como tinha que ser feito, mas não acontecia como deveria acontecer. E eu comecei a pensar assim, eu falei, não é possível, Deus, seja lá o que for que esteja aí, né? Deve estar brincando com as pessoas, deve jogar, as pessoas devem ser as pecinhas do tabuleiro e deve jogar com a gente. E a gente aqui pensando que está vivendo. Não tá. Pois bem, eu fiquei pensando assim durante bastante tempo e cada vez que eu ia estudando mais a respeito de religiões, várias, tá, gente? Não é só uma religião. Nessa época era só o catolicismo, mas depois disso eu estudei outras coisas. Lembre-se que nessa época eu tinha só 12 anos de idade. E recentemente, já quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu comecei a ver alguns tipos de definições, né, a respeito das pessoas. E eu comecei a pensar uma coisa diferente, um pouquinho só diferente, né? Que ao invés da gente ser peças num tabuleiro, como no xadrez, por exemplo, nós como
vocês devem ter visto já, se você viu um vídeo que eu fiz a respeito dos 7 corpos, você vai entender melhor. Se não viu, depois que ver esse vídeo aqui, ou pausa aqui, vê lá e volta aqui, faz o que você achar melhor para você conseguir compreender. Como o nosso corpo átmico, que é a fagulha divina, eu comecei a ver o seguinte, que Deus, né, essa luz, esse ser criador, liberou essa pequena gotinha divina que formou a gente, que é o nosso espírito, né? E formou cada pessoa. Então, como eu falei do estudo da psicanálise, eu percebi que quando você, eu, pessoa, tem um sentimento, eu crio um mini eu, que é só daquele sentimento. Não sei se você já apareceu isso na tua vida, você já percebeu isso, né? Quando você fica com muita raiva por alguma situação, você cria uma mini personalidade. E toda vez que uma situação parecida acontece contigo, aquelas emoções que você teve naquela primeira vez, elas voltam, como se fosse aquela ilustração do anjinho e do diabinho no teu ouvido, sabe? Falando. É mais ou menos isso, as personalidadezinhas assim que você forma. E se a gente, nós pessoas hoje aqui, formos uma personalidadezinha dessa de alguma parte da vida, da existência desse Deus, e que criou a gente? Se for, então a gente está aqui para cumprir, tipo, para lavar essa emoção. Você já percebeu que tem pessoas que choram por tudo? Mesmo coisas que não teria por que chorar, mas chora. Chora porque tá feliz, chora porque tá triste, chora porque não tá nem feliz nem triste, chora porque o gato miou, chora porque a porta fechou, por tudo chora. Tem gente que é assim, eu conheço pessoas que são assim, não sei se você conhece. Tem aquelas pessoas que você respirou, ela tá brigando com você. Não precisa nem fazer nada, não precisa você mover um dedo, a pessoa tá brigando contigo. Tem pessoas que gostam de atazanar literalmente o outro. Ele procura alguma coisa para aprontar com o outro, para tirar o outro da paz dele. E assim tem pessoas para tudo nessa vida. E se cada pessoa dessas for justamente essa mini personalidade que esse Deus, esse Criador, criou em algum momento da sua existência? E que a gente está aqui justamente para curar esse sentimento desse Deus. Lembra o seguinte, eu tô dizendo Deus, é só para dar um nome, na verdade, tá? Mas assim, não sei se já saiu também um vídeo sobre humanidade, em que eu falo a respeito da uma unidade, que nós somos uma unidade, vai de encontro a isso. E eu comecei a pensar a respeito desse tipo de coisa, né? Porque como que tudo acontece? Como que a gente pode viver desse jeito, do jeito que a gente vive? Não importa se você tem uma vida boa, se você tem uma vida média, se você tem uma vida maravilhosa ou uma vida péssima. Não importa. Por que você é assim? Por que você enfrenta os desafios que você enfrenta? Né? Às vezes você é de um jeito e seus pais são de jeitos completamente opostos a você. Aí você não entende, nem eles entendem, nem você entende. Como que você pode ser filho deles e pensar e agir de forma tão diferente deles? Alguma coisa tem, algumas lição nessa história existe para você aprender e para os seus pais aprenderem também, tá? Como que as pessoas que entram na tua vida, não importa se elas trazem coisas boas ou ruins para a tua vida, mas por que elas entraram na tua vida?
Por que que algumas pessoas entram na nossa vida na infância e permanecem para sempre na nossa vida? Porque tem outras pessoas que entram na nossa vida na adolescência e permanecem, outras não, outras vão embora, outras somem, outras, por mais que você goste da pessoa, ela simplesmente desaparece. Você não encontra mais aquela pessoa. E pode ser que em alguma altura da tua vida você vai reencontrar novamente. E pode ser que quando isso aconteça, aquela amizade que vocês tiveram quando vocês se encontraram pela primeira vez, ela volte, simplesmente volte. Então, assim, para não ficar muito longo o vídeo, é mais ou menos isso. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso, se só, se só eu sou louca, ou se eu acho que tem alguém que é louco junto comigo, porque eu tenho certeza que alguém vai dizer que eu sou doida, mas não tem problema, não importa, né? Se eu tenho um cérebro para pensar, não é para seguir a boiada. Então, assim, deixa aí seus comentários, curte o vídeo se você curtiu, se você gostou. Se não gostou, pode deixar lá o dedinho para baixo, não tem problema, a amizade continua do mesmo jeito. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que podem ter esse tipo de pensamento, que podem gostar desse tipo de assunto. Ativa o sininho de notificação para você saber cada vez que eu postar um vídeo aqui. E é isso, até a próxima. Tchau!